Essa é a grande realidade do ser humano. Afastar-se do seu Criador. Tudo mudou na vida de Adão e Eva quando eles se afastaram de Deus, quando foram expulsos do paraíso. Tudo mudou. Passou a existir dor, passou a existir problemas na família, passou a existir doenças, passou a existir dificuldades para poder produzir alimento, passou a existir tudo, mas foi a partir do momento que eles viraram as costas para Deus, que disseram sim para o diabo e não para Deus. Aí começou o grande problema. Hoje as pessoas têm se afastado de Deus exatamente por isso. E você vê, quando a pessoa se afasta de Deus, uma das coisas que acontece é o sumiço da pureza nos olhos. A pureza, a inocência. A pessoa perde aquela inocência espiritual, a pessoa perde aquela pureza espiritual. Que pureza, bispo? Aquela pureza com que você olhava para o altar. Sabe, aquela pureza, aqueles olhos que você olhava para o altar, aquela pureza que você olhava para o pastor, aquela pureza que você olhava para o pastor, aquela pureza que você olhava para o óleo, o azeite, como você olhava para o azeite. Puxa, quando o pastor, ele te consagrasse, ele ungia você, você colocava as mãos no coração e você fechava os olhos, e você considerava aquela unção, cada propósito dentro da igreja, você vivia o propósito, você considerava o propósito, você vivia. Havia fé ali, em tudo que você fazia, ali havia fé, havia força, você colocava força, você vivia a fé. Depois que o diabo consegue te tirar aos poucos, ele foi te chamando a atenção, foi te chamando a atenção, foi 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 chamando a atenção, e aos poucos você foi se aproximando, como Eva, foi se aproximando da árvore, foi se aproximando da árvore, foi se aproximando da árvore. E olha, pessoal, sabe qual foi uma das promessas que Satanás falou para Eva? Olha, se você comer, os vossos olhos se abrirão. Entenda essa promessa. Ele disse: se comer, os olhos se abrirão. Se abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Mentiu, entre aspas, mas em parte ele estava certo. Porque depois que a pessoa tem essa experiência com o pecado, realmente os olhos da pessoa se abrem. Tem muita gente que os seus olhos se abriram. Os seus olhos se abriram. Como assim? Deixaram de ver pureza. Começaram a ver tudo mal, tudo ruim. Sabe, quando os seus olhos estão sujos, você vê sujeira até naquilo que está bom. Está entendendo? A malícia toma tão conta de você que para você todo mundo não presta. Para você tudo está errado. Para você tudo está errado. Para você não é bem assim. Eu acho que devia ser assim. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Pessoal, a queda começa assim. A queda começa ali. A gente precisa vigiar. Eu estou falando a gente, porque começa daqui do altar. Tem bispos caindo, tem pastores caindo.
sendo tirados da presença de Deus. O diabo está tirando, ele está aí na cola de todo mundo. Pessoal, enquanto a gente não morrer, enquanto Jesus não voltar, ele vai bater, ele vai bater, ele vai bater, ele vai insistir. O diabo nunca vai desistir da gente, ele só vai desistir da gente o dia que a gente partir daqui. Por isso a gente precisa vigiar. A gente precisa vigiar. Por quê, ó bispo? A nossa alma, presta atenção, olhe para mim, presta atenção. A nossa alma, ela é tão preciosa, que tanto Deus como o diabo querem ela. Ele quer a nossa alma. Só que Jesus pagou com a própria vida para ter a nossa alma. O diabo não. O diabo não pagou nada, o diabo quer com facilidade. Ele vem e toma a nossa alma. Jesus pagou preço para ter a nossa alma. Ele valoriza tanto a sua alma, mas valoriza tanto a sua alma, minha, que ele pagou o preço, foi com a própria vida, ele pagou com a própria vida para ter a nossa alma, para que a gente não venha se perder. E sabe o que muitos de nós está fazendo? Está pegando a alma tão valiosa, está entregando para o diabo destruir, para o diabo arruinar. O diabo está destruindo, o diabo está arruinando. Ô bispo, eu já estou desviando. Eu saí da igreja, estou voltando agora. O que eu faço? Ô bispo, eu não saí da igreja, eu ainda estou na igreja, mas eu já não sou mais a mesma coisa. Eu não tenho mais essa pureza. Puxa, eu sinto saudade daquelas madrugadas de oração, eu sinto saudade das minhas buscas. Ô bispo, o que eu faço? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não tenho mais aquela pureza, eu não consigo mais ser aquela pessoa que eu era antes. Então a sua alma está correndo risco. O que devo fazer? O que devo fazer para voltar? Atenção, quando a gente fala voltar, presta atenção, não é voltar na igreja, é voltar à presença de Deus. Pessoal, é voltar à presença de Deus. Voltar à igreja é apenas o primeiro passo. Depois tem outro passo, que é você voltar à presença de Deus. Voltar a andar com Deus, voltar a ter pureza, voltar a ter alegria do Espírito Santo dentro de você, voltar a ter aquela certeza que Deus de facto é com você, porque o Espírito dele testifica dentro de você que ele é contigo. O que é necessário? Você sabia que tem muita gente que se afastou, mas está todos os dias aqui? Ela já está afastada da presença de Deus, mas está todos os dias na igreja. Ela está na igreja, mas não está mais na presença de Deus. Então, o que eu preciso fazer, ó bispo? Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, olha só, versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Então diz aí no versículo 19, o que diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha só. E envia ele, Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ou seja, não é mais novidade. Que já dantes vos foi pregado. Mas tem uma coisa aqui interessante. Tem uma coisa aqui muito interessante. Que ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. É a primeira coisa. O que eu tenho que fazer? Me arrepender. Tem que haver um arrependimento.
Reconheça que você está errado. O arrependimento, pessoal, vem com a humildade. Nós somos cabeça dura por causa do orgulho. Às vezes a gente se deixa levar, não, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, não. A gente nunca tem razão, a gente está sempre errando, a gente está sempre falhando. Cuidado! Arrependei-vos. Não existe arrependimento se não houver humildade. O arrependimento é fruto de humildade. Aquele que é humilde normalmente reconhece o seu erro. Onde há arrependimento é porque houve um reconhecimento dos seus erros. Reconheça que você errou, reconheça que você pecou, reconheça que você está mal. Olha, o pior desviado, deixa eu te falar, o pior desviado não é o que saiu, não é aquele que pecou e saiu. O pior desviado é aquele que nunca tirou os pés da igreja. O pior desviado é aquele que está dentro da igreja, que não saiu, mas não saiu da igreja, só que ele saiu da presença de Deus. O que ele acha? Não, por ela está vindo da igreja todos os dias, acha que está tudo bem. Então ela nunca vai reconhecer os seus erros. Mas ela está vendo que já não é mais a mesma pessoa. Ela já notou que já não ora mais com frequência do jeito que ela orava. Só que não leva em conta isso. Ela já não considera mais que ela não tem muito prazer na busca do Espírito Santo. Só que ela não considera isso. Se é obreiro, ela não reconhece que, puxa, para ela aquele prazer de lutar, de ir na reunião, de lutar, de brigar pelas pessoas, arrancar as pessoas da mão do diabo. Poxa, sabe aquela vontade, aquela garra, aquela gula de arrancar? Eu vou lá, vou para a igreja, hoje é sexta-feira, eu vou brigar com o diabo, eu vou arrancar. Ela não reconhece isso. Às vezes, ela não reconhece que ela às vezes passa uma semana inteira, não fala de Jesus para nenhuma pessoa. Ela não reconhece isso. Você diz que é de Jesus, mas uma semana você não abre boca para falar de Jesus para ninguém. Você vê pessoas sofrendo, você vê pessoas gemendo, você ouve pessoas lamentando, mas você não tem mais aquela sensibilidade de notar que essa pessoa ali está precisando de Jesus. Falar de Jesus não tem mais gosto na sua boca. Não dá vontade de falar de Jesus. Um cansaço, o seu coração está frio. Na hora da oração, sabe aquela frieza? Parece que tem uma pedra dentro de você. Você não consegue fluir, você não consegue falar. Você não consegue falar. E você não reconhece isso. Sabe o que é a desculpa que muita gente tem dado? Hein? Não, é porque eu amadureci, não estou no primeiro amor, eu já não estou mais no primeiro amor, agora eu amadureci. Quem diz que amadurecer é sair do primeiro amor? Amadurecer não é sair do primeiro amor, não. Antes, pelo contrário. Às vezes eu ouço muito pessoas falando assim, apontando para a pessoa que está aí naquela garra, apontam para ela e começam a rir. Está no primeiro amor. Eu também já fui assim, está no primeiro amor. Até zombam da pessoa. Que isso? Outro dia vi um grupo de pessoas zombando, falando de alguém, falando, pô, olha ele, está no primeiro amor. Eu também fui assim. E está rindo, acha que é normal, por ela não estar mais assim, acha que é normal. Lembra o que Jesus disse? Lembra-te, pois, de onde caíste. Volta, tenho porém contra ti
que deixaste o teu primeiro, isso não te incomoda? Está entendendo? Isso não te incomoda? Sabe, você está saindo, você está se perdendo. As pessoas vão se perder assim. Muitas se perdem estando dentro da igreja. Aliás, para a pessoa sair da igreja, é porque ela já saiu da presença de Deus há muito tempo. O sair da igreja é só a consequência de ter saído da presença de Deus. Se você que ainda não saiu da igreja, se você não buscar, se você não se arrepender, se você não reconhecer, amanhã será você saindo da igreja. Então, arrependa-te. Arrependa-te. Bispo, como é que eu vou me arrepender? Eu não conheço outro caminho para o arrependimento a não ser reconhecer que você errou. A não ser reconhecer que você errou. Arrependimento vem do reconhecer. Reconhecer, realmente eu errei, eu falhei. Olha para os frutos que você está dando. Olha para os frutos que você está dando. Sabe, quando a gente olha para os frutos que a gente está dando, vê que tem alguma coisa errada. Por que eu não consigo mais orar? Por que eu não consigo mais ler a Bíblia? Por que eu não tenho mais prazer de ir para a igreja buscar o Espírito Santo? Por quê? Por que eu me sinto cansado na hora de buscar o Espírito Santo? Por quê? Por que eu não tenho mais prazer nas coisas de Deus? Por que eu não consigo mais falar de Jesus? Antigamente eu não parava de falar, todo mundo que eu via eu queria falar de Jesus. Hoje por que eu não faço mais isso? Você reconhece isso? Enquanto você não reconhecer isso, você nunca vai reconhecer que você está errado. Antes, pelo contrário, vai vir aquela dica, aquela palavra antiga: a igreja não é mais a mesma. Já ouviu essa palavra aí? Ah, não é mais a mesma, muita coisa mudou, e antigamente. Gente, você sabia que os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás, a gente continua cometendo os mesmos erros até hoje? A igreja é a mesma. Quem não é o mesmo? Sou eu, às vezes. Às vezes é você. É você. É você que mudou. É a sua visão que mudou. Claro, você mudou de posição. Você estava aqui na presença de Deus. De repente, você está do outro lado. No outro lado, você está no outro ângulo. A sua visão já é outra. Pense comigo, como é que era a visão de Eva quando estava com Deus? Era uma. Quando Adão e Eva estavam com Deus, era uma. Depois que eles passaram para o outro lado, diz a Bíblia, de repente, peraí, a gente está num. Começaram a se esconder. Você vê que Deus vinha, eles tinham prazer de estar na presença de Deus. Aí quando Deus apareceu para eles, quando já estavam do outro lado, Deus apareceu para eles, o que aconteceu com eles? Eles se esconderam. Você está entendendo? Eles se esconderam. Adão, onde é que você está, Adão? Adão, você está onde? Por quê? Aí eu pergunto, Deus havia mudado? Deus mudou? Não. A igreja mudou? Não. Quem mudou? Foram eles que mudaram. Mudaram de lado, na verdade. Por isso a visão deles mudou. Então é hora de se arrepender. E aí vem duas coisas: arrependei-vos e convertei-vos. O que é se converter? Converter-se é mudança de direção. Pare de fazer o que você estava fazendo. Pare
Pare de olhar como você estava olhando. Pare de falar o que você estava falando. Pare de fazer o que você estava fazendo. Pare. Preste atenção para o que está acontecendo dentro de você. Dentro de você está acontecendo uma grande perca. A sua hora está chegando. Você vai perder a salvação. É hora de se preocupar. É hora de você entrar em desespero e clamar a Deus. Senhor, eu sei que falhei. Eu sei que mais uma vez te decepcionei. Você sabe, quando a gente se converteu, a gente falou, a gente fez tantas promessas para Deus. Senhor, nunca mais. Eu nunca mais vou fazer aquilo, nunca mais, nunca mais, nunca mais. A gente chorou, a gente se humilhou, a gente fez promessa para Ele. E aí, de repente, passou alguns anos, está lá você fazendo de novo. Está lá você fazendo de novo. Um rapaz me procurou, falou: bispo, como é que eu vou pedir de novo perdão? Eu vou falar o que para Deus? Um dia eu já pedi perdão do que eu estou fazendo hoje. Eu já fiz lá atrás. Antes de eu conhecer Ele, eu já fiz. E eu já pedi perdão. Eu já havia prometido para Ele que eu nunca mais iria fazer. Olha só, eu errei de novo. Eu pequei de novo. Eu falei de novo, bispo, o que que eu faço? Fale com Ele, filho. Bispo, eu não mereço. Fala para Ele que você não merece. Mas que você está com medo. Que você não quer perder a salvação. Que se Ele te der só mais uma chance, diga para Ele: Senhor, eu sei que já te prometi várias vezes. Eu sei que eu já prometi, eu não consegui cumprir com a promessa. Senhor, dê-me só mais uma chance. Dê-me só mais uma chance. Sinceramente, eu não sei se eu vou aproveitá-la, mas por favor, dê-me só mais uma chance. Eu não sei se eu vou errar de novo, mas eu quero acertar. Eu quero fazer o que é certo. Eu agora quero me salvar. Você acha que Ele vai te abandonar? Você acha que Ele não vai te atender? Você acha que Ele não vai te responder? Ah, claro que vai. Claro que vai. Convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Meu irmão, é o pecado que vai te levar para o inferno. É o pecado. É o pecado. Gente, o que vai levar a gente para o inferno é o pecado. O pecado, ele apaga a luz de Deus dentro da gente. O pecado, ele destrói a pureza. O pecado, ele destrói a vida que há dentro da gente. O pecado é terrível. O pecado nos transforma, torna a gente irreconhecíveis. Tem pessoas que hoje são irreconhecíveis, não dá nem para conversar com ela, de tão atolada que ela está, de tão cega que ela está. Você vê como o pecado cega a pessoa. Mas como o pecado cega a pessoa. É tão forte isso, que ele fala aqui, vamos ler de novo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Amém? Olha só, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Depois de apagar os pecados, então virão o que, gente? Tempos de refrigério na presença do Senhor. Ah, que saudade desse tempo. Tem gente que está assim: ah, que saudade desse tempo. Porque a alma dela todo dia é atormentada. Não tem mais paz. Eu sei, talvez você está dizendo: bispo, a minha alma é atormentada por causa do problema que eu tenho com meu filho, por causa do problema que eu tenho no casamento, por causa do problema. Não, filho, não.
Se você tivesse na presença de Deus, você podia ter todos esses problemas, você ainda podia sorrir, você ainda podia ter paz. Não deixe o diabo te enganar que você está assim por causa do problema que você tem. Não, você está assim porque você não está mais na presença de Deus. Só a presença de Deus traz o refrigério para a nossa alma. Só a presença de Deus. Sabe o que Jesus disse? Para que tenham descanso as vossas almas. Ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Cansado de quê? Pecado. Sobrecarregado de quê? Pecado, gente. Enquanto o pecado estiver em você, você não terá descanso. Ele vai matar você por dentro. Ele vai corroer você por dentro. Ele vai deixar você oco, apodrecendo. Por isso ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, para que encontrem descanso para as vossas almas. A sua alma está precisando de descanso, a sua alma está precisando de um refrigério, a sua alma está precisando de um consolo, a sua alma está precisando de vida. Há quanto tempo ela não respira? Hein? Há quanto tempo a sua alma não respira? Há quanto tempo a vida já sumiu de dentro de você? Mas você pode viver, pois não é à toa que você está aqui, porque Ele não desistiu de você. Amém.